Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para fazer o bem, curar os oprimidos pelo inimigo, é fundamental ter Deus com você, ter a presença e o poder do Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo que nos unge, como ungiu ao Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos acrescenta dons e frutos espirituais. É o Espírito Santo que está conosco todos os dias. O Senhor Jesus, ele só cumpriu muito bem, com perfeição, a sua obra maravilhosa, segundo o plano estabelecido pelo Pai, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. O Senhor Jesus era guiado, era dirigido pelo Espírito Santo de Deus a todo momento. Esse era o grande segredo. É claro que a obediência ao Pai, a busca, o conhecimento, né? Mas a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, foi o maior segredo da vitória do Senhor Jesus, o maior segredo dele fazer tudo com perfeição. O Senhor Jesus, ele dependia do Espírito Santo, e nós, de igual modo, dependemos também. Sem o Espírito Santo, você não tem certeza que fará nada da maneira certa e alcançará êxito e alcançará sucesso. Não fará nada bem, porque diz aqui o texto, né? Andou fazendo bem, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Só com a unção do Espírito Santo é que nós fazemos tudo da melhor maneira. Entendam, o Senhor Jesus dependia do Santo Espírito, e nós devemos depender ainda mais, porque nós não temos o mesmo nível, o mesmo grau de obediência que tinha o Senhor. A nossa dependência do Espírito Santo é ainda maior. Entenda, irmãos? Sem o Espírito Santo não dá. Atos 19, 1. Muitos não sabem disso. Muitos não sabem nem da existência do Espírito Santo. Você quer ver aqui, irmãos? Atos 19, 1 e 2 diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Muitos não creem e nem sabem da existência do Espírito Santo de Deus. Esta é uma terrível arma do inimigo. A desinformação, a ignorância, principalmente ignorância espiritual. Porque se nós não sabemos, ou aquele que não sabe da existência do Espírito Santo, ele está deixando de desfrutar do maior poder sobre a face da terra. O poder que ungiu o Senhor Jesus, o poder que faz a operação de milagres e maravilhas. Entendam, é a pior desinformação, a desinformação sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Não sabem que o Espírito Santo de Deus é o Consolador que habita em nós, como diz João 14, 16 e 17. Não sabem que o Espírito Santo de Deus é o nosso mestre, porque ele nos ensina todas as coisas, como diz João 14, 16. Não sabem que o Espírito Santo é um intercessor que intercede a Deus
por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Não sabem que o Espírito Santo fala conosco? Alguns chamam de a voz da consciência. Eu fiz e me arrependi em seguida porque minha consciência pesou. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou na sua alma, porque Ele tem a missão de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, como diz João 16:8. A pior ignorância que existe é a ignorância espiritual, a ignorância que destrói uma alma para toda a eternidade. É o desconhecimento do Espírito Santo de Deus. Como nós pregamos há tempos atrás, a pessoa mais importante da nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é uma pessoa. E a pessoa mais importante da sua vida, irmão, não é o seu pai, não é sua mãe, não é a esposa, não é o namorado, é o Espírito Santo de Deus. E como você pode viver sem conhecer a pessoa mais importante da sua vida, que te guarda, que te protege, que te convence, que intercede por você, que ensina todas as coisas? Como desconhecê-lo? Que roubo, que perda não conhecer o Espírito Santo, não desfrutar da unção do Espírito Santo, não desfrutar do seu poder, dos seus ensinamentos. Entendam, nós precisamos conhecer, dialogar cada vez mais com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos acrescenta frutos espirituais. Os frutos: o amor a Deus, amor ao próximo, a fé, a alegria, o autocontrole, a temperança, né, que é o domínio próprio, a mansidão, brandura, e vai por aí afora. É Ele que nos acrescenta os seus frutos, é Ele que nos acrescenta os seus dons, segundo o seu propósito, dom de curar, dom de sabedoria, dom da palavra da ciência, e vai por aí afora. O Espírito Santo de Deus não pode ser um ilustre desconhecido nas nossas vidas. Nós devemos investir cada vez mais no conhecimento do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem nós já pregamos e estamos repetindo, porque isso é primordial, isso é fundamental. Atos capítulo 13, versículo 2. O livro da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo é o livro de Atos dos Apóstolos. Leia esse livro. O segundo livro é o livro de Lucas, que mais fala a respeito do Espírito Santo. Atos 13, 2 diz: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E aqui diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Vejam, irmãos, os discípulos obtinham sucesso no início da igreja, no início da obra, logo depois da ascensão do Senhor Jesus, porque eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo, eram totalmente dirigidos. O Espírito Santo os escolheu. Disse o Espírito Santo: separa o Barnabé e Saulo para essa obra. Era a direção, era o Espírito Santo que determinava, era o Espírito Santo que dirigia. Por isso que eles tinham sucesso. O Espírito Santo os escolhia e os enviava aos locais certos para a obra, para que a obra crescesse. Então, se você for dirigido pelo Espírito Santo, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Se você for escolhido pelo Espírito Santo e dirigido por Ele, você vai ter sucesso e vitória em tudo na sua vida. Então seja sábio, busca a direção do Espírito Santo de Deus, não faça mais nada sem a direção dEle, porque Ele nos dirige através, principalmente hoje, da sua palavra. Não é com profetadas,
Não é que alguém falando, ô irmão, Deus mandou você fazer isso. Espera aí, eu vou confirmar na palavra, porque eu creio que a única fonte confiável é a palavra de Deus. Eu vou ouvir a pregação da palavra, e através dessa pregação o Espírito Santo vai falar comigo, e eu vou obedecer. Essa é a direção. O Espírito Santo nos dirige principalmente pela sua palavra, e aí você vai ter certeza do sucesso, da vitória. Cada mensagem pregada aqui não pode ser mensagem de homem, não pode ser mensagem do pastor, tem que ser mensagem do Santo Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que escreveu a Bíblia, que escreveu as Escrituras Sagradas, e Ele é que traz a revelação, porque a revelação é direção para as nossas vidas. Consulte-o, consulte o Espírito Santo de Deus, que você vai ter sucesso em tudo que você fizer com a direção dele. Atos 13, 9 e 11. Aqui no final, no Atos 13, 9 diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Preste atenção nesse algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, andando tonto, buscava a quem o guiasse pela mão. Então vejam aqui, havia aqui um Elimas, um encantador, uma pessoa que estava se colocando como obstáculo à pregação da palavra de Deus. Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo, e tinha alguém colocando um obstáculo nessa pregação, colocando um obstáculo na obra do Senhor. E o que aconteceu? Não foi Paulo que agiu, porque o texto deixa bem claro: Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus usando Paulo para punir um opositor à obra, à pregação da palavra. O Espírito Santo também pune temporariamente, por algum tempo, mas pune duro. Ficou cego o Elimas, né? Quem se opõe à obra de Deus, quem se opõe à ação do Espírito Santo de Deus, à pregação da palavra do Santo Espírito, ele é corrigido duramente, é punido duramente. Sabe por quê, irmãos? Porque com Deus não há impunidade. A impunidade gera caos, a impunidade gera mais oposição. Se uma pessoa se opõe sistematicamente à pregação da palavra e ela não é punida, ela vai continuar se opondo, e a palavra não vai avançar. Então, por isso que foi punido. Aquele nunca mais ia interromper uma pregação, uma evangelização de quem quer que fosse, depois dessa lição, porque foi durante algum tempo. Ou seja, a punição do Espírito Santo de Deus é para corrigir, é para abençoar. Não é como a ação do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Entendam, a impunidade incita mais a ação do inimigo. E é por isso que tem a punição de Deus. Tem muita gente sendo corrigida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque se opõe à obra do Senhor. Aconteceu com o próprio Saulo, não foi com ele. O Saulo ficou cego porque se opunha à obra de Deus. Entendam, irmãos? Então não se oponha, né, e interceda para que a pessoa pare de se opor, porque senão ela vai ser punida, corrigida duramente. E resista à oposição da palavra, porque é uma ação do inimigo, é uma ação do diabo. E a palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo de Deus diz: resistir ao diabo, sempre com o poder do Espírito Santo de Deus, e sempre em nome de Jesus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. A alegria e os demais frutos espirituais
são evidências da presença do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa, é claro que tem alguma tristeza momentânea, mas uma pessoa que vive com um semblante sempre triste, ela não tem a presença do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A pessoa está sempre triste, sempre cabisbaixa, parece que tem uma nuvem na cabeça dela. Ela está influenciada pelo inimigo, ela não está cheia do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo traz alegria, traz amor, traz a paz, traz a mansidão, traz os seus frutos, traz a paciência. Então, irmãos, como a tristeza, a dúvida, o ódio, a ansiedade, a grosseria, o descontrole, o destemperamento, as más intenções indicam a presença de espíritos malignos, ao passo que a alegria, a paz, a paciência, a brandura indica a presença do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica triste muito tempo, ela não fica impaciente, ela não fica com qualquer outro sentimento ruim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem os frutos do Espírito. Entenda, irmão? Por isso, quando vier a tristeza, sai de mim, espírito ruim. Quando vier o medo, sai de mim, porque o Espírito Santo acrescenta fé e não medo. O medo nada mais é do que crer nas obras do diabo. A fé é crer nas obras, nas promessas e no poder de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo, desenvolva os seus frutos, os seus dons, expulse todos os sentimentos do inimigo. Deixe o Espírito Santo te encher de paz, de alegria, de amor, de brandura, mansidão, de domínio próprio. Pessoa equilibrada, irmão. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa exagerada, ela está sob a influência do inimigo. Agora, uma pessoa centrada, uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, ela tem o fruto da temperança, do domínio próprio, do autocontrole, que indica a presença e ação do Espírito Santo na vida dela. Atos 16, 6. Mais uma ação do Espírito Santo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Agora não foi pelo inimigo, foi pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu os apóstolos, os discípulos até então, os evangelistas, de fazerem algo bom. Tem alguns obstáculos que o Espírito Santo de Deus coloca, sabe por quê? Para que você não faça coisa errada, para que você não faça algo que não é importante, para que você não faça algo que não seja urgente. Entenda, irmãos, mesmo que às vezes pareça ser uma boa coisa, não é hora. E aí o Espírito Santo de Deus coloca um obstáculo, porque ele tem outras prioridades. Ele o faz porque tem coisas melhores para você. Então o obstáculo do Espírito Santo é para que você procure fazer o melhor. Ele coloca obstáculo para que você procure fazer coisas mais urgentes e mais importantes. Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida você perde fazendo coisas que não são urgentes, coisas que não são importantes? Irmão, ficar às vezes parado diante de uma tela não tem urgência, não é importante isso, irmãos. O importante e aquilo que é urgente é a obra do Senhor e tem que ser prioridade. Irmão, comece a selecionar seu tempo. Não, isso daqui não é importante, isso não é urgente, fica para depois. O que é importante? Deus é importante na minha vida, então vai em primeiro lugar. O que é urgente? Ouvir a palavra do Senhor, orar, interceder pelas pessoas, então fica em primeiro lugar. Entenda, irmãos, nós somos roubados pelo inimigo, até no nosso tempo, fazendo coisas desnecessárias que não são urgentes, que não são importantes. Ele rouba o nosso tempo. Nós temos que melhorar a aplicação do nosso tempo, e isso você consegue com a direção do Santo Espírito de Deus. É assim, o Senhor Jesus, você não vai ver nenhum relato do Senhor Jesus fazendo alguma coisa que não fosse importante ou urgente.
Diante de um obstáculo, medite, pergunte e ouça a resposta pela palavra. E o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar que tal impedimento era dele, ou tal impedimento não era dele. O Espírito Santo fala pela palavra. Foi ele quem escreveu a palavra. Usou homens, mas foi ele quem inspirou, foi ele que escreveu. Ele é o autor da palavra. Esse é o livro do Espírito Santo de Deus. Deveria vir aqui, Bíblia Sagrada, embaixo, autor, Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê, ou quando você ouve a pregação que traz a revelação do que está escrito, é o Espírito dirigindo a sua vida. Então não decida nada antes de consultar o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem a direção dele, irmão, aconteça o que acontecer, você vai chegar lá. Mesmo que você seja vítima de um naufrágio, mesmo que uma serpente venenosa pique a sua mão, você vai chegar aonde o Espírito Santo de Deus disse aonde ele te levaria. Foi o que aconteceu com Paulo. O Espírito Santo revelou para ele: você vai para Roma. Então pode vir aí um ninho de cobras picar a mão dele, que ele ia para Roma. Porque aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que ele mostra, se cumpre. Porque ele não falha, ele não se engana. Atos 20, 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, a não ser, veja o versículo 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo nos revela sobre aflições, tribulações, lutas que virão. Esteja atento e prepare-se para superar essas adversidades. O Espírito Santo não nos revela para deixar a gente preocupado, apreensivo, ou para que nós soframos antecipadamente. Ele nos revela para que nós nos preparemos e confiemos. Ou na hora que acontecer, o Espírito Santo já tinha me revelado. E assim como ele já tinha me revelado, eu vou ter a vitória, porque ele é comigo, ele que me revelou vai me dar vitória em nome de Jesus. Assim que tem que enxergar as coisas, irmãos. Assim que tem que estar atento. E o Espírito Santo de Deus já nos revelou. Foi uma revelação, uma informação abrangente. Quando ele diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, ele já nos revelou que nós enfrentaremos. Não sabemos a hora, não sabemos o local e nem sabemos a área, mas ele já nos revelou que aflições virão. Mas se você estiver atento à ministração, à revelação da palavra, ele vai te dar mais detalhes. Ele vai falar: está chegando a hora, né? Para que você se prepare. O Senhor Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, tudo. Tanto é que ele clamou ao Pai para afastar o cálice. Ele sabia de tudo. Sabe quem revelava para o Senhor Jesus? O Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele era dependente. O Senhor Jesus bradou na hora que o Espírito Santo se afastou dele, quando ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele falou: Deus meu, por que te afastaste? Por que me desamparaste? Foi a hora que o Espírito Santo se distanciou. Ele sentia a presença e sentiu a ausência. Irmãos, que nós caminhemos, peregrinemos por esse mundo como o Senhor Jesus caminhou, sempre de braços dados com o Espírito Santo de Deus. Entenda, o Senhor sabia o que iria sofrer, porque o Espírito Santo revelou para que ele se preparasse, né? O segredo do Senhor Jesus, quando estava em corpo, para ter sucesso em tudo, era a direção do Espírito Santo de Deus. E essa deve ser a nossa maior arma. Deve ser instruído, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, se você fizer as coisas da sua cabeça, irmão, a probabilidade de dar errado é enorme. Mas quando você faz com a direção do Espírito Santo,
não existe probabilidade de dar errado. Não existe. É 100% de acerto, de vitória, porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele nunca se enganou e nunca vai se enganar. É a nossa direção segura. A instrução vem através vem pela palavra, pela ministração e revelação na palavra, e a direção pela obediência a ela. Não adianta o Espírito Santo fala com você, mostra, revela na palavra e você desobedecer. É como se você desdenhasse Ele. É como se você não levasse Ele a sério. Ele é Deus, o nosso Deus. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Deus Pai está no terceiro céu, no lugar maior de todo o universo. Deus Filho, o Senhor Jesus, está à direita de Deus Pai. Mas aonde está o Espírito Santo de Deus? Está no nosso coração, né? Ou seja, na nossa mente, né? Porque o coração é na linguagem bíblica. O Espírito Santo está conosco, estará conosco para sempre, diz a palavra do Senhor. Então, é com Ele que nós devemos dialogar, pedir orientação, pedir cura, pedir bênção, e vai pedir dons e frutos, e vai por aí afora. No início os discípulos eram dirigidos. Você veja, você leia o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que o Espírito Santo escolhia, enviava, eles perguntavam, eles eram dependentes e consultavam o Espírito Santo para tudo, e seguiam a direção do Espírito Santo de Deus. De vez em quando saía um pouco, porque o Espírito Santo escolheu Saulo e Barnabé, e depois os dois brigaram lá e se separaram, né? Foram contra a direção do Espírito Santo de Deus, mas depois levaram uma surrinha lá, né? Expulsaram um demônio de uma mulher que tinha espírito de adivinhação, né? Que lia a mão lá, sei lá o quê. Expulsou o demônio, prenderam, deram uma surrinha neles, né? Tem um pouco da desobediência em ter se apartado Saulo e Barnabé, porque foi o Espírito Santo de Deus que os uniu. Aquilo que o Espírito Santo une, que ninguém separe. Mas aquilo que Ele não uniu, irmãos, consulte para ver se permanece, né, em comunhão com aquilo. Então a instrução vem pela palavra, a direção vem pela obediência à palavra. E quando o Espírito Santo de Deus é o diretor das nossas vidas, tenha certeza que o sucesso e a vitória virá, porque Ele não falha. Então usemos o poder extraordinário, consultemos, tenhamos a direção, busquemos os frutos, busquemos os dons do Espírito Santo, a fonte inesgotável de poder, o nosso Deus que está conosco, irmãos, está conosco, caminha conosco. Converse com o Espírito Santo, consulte o Espírito Santo, ouça a palavra do Espírito Santo e tenha bênçãos sem medidas na sua vida, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?